Olá, boa noite. Eu sou o Elias Emanuel e começa a partir de agora mais um Amazônia em Debate aqui pelo Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Estamos no Centro Cultural Palácio Rio Negro e vamos falar agora de um projeto que é no mínimo polêmico e vai trazer muita discussão. Está tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de autoria do deputado Wilson Lisboa, que é do PCdoB do Amazonas, que quer proibir a pesca, captura, o transporte e a comercialização de um dos peixes mais apreciados na culinária amazônica, o tambaqui. E nós vamos conversar também ainda com o Heron Bezerra, que é o secretário de Produção Rural do Amazonas, da CEPRO, e ainda com o Cláudio Izel, que é pesquisador da Embrapa na Amazônia Ocidental, a respeito não só do projeto do deputado Wilson Lisboa, mas também dessa questão dos recursos naturais que nós temos em lagos e também nos rios da Amazônia, especificamente do Amazonas. Poucos minutos agora antes de começar o programa, o deputado Wilson Lisboa, que já foi até prefeito lá em Fonte Boa, me falava aqui da população de jacarés, mas esse é um outro assunto que a gente vai tratar ainda aqui nesse assunto. Boa noite, deputado. Como foi que nasceu a ideia desse projeto que quer proibir a pesca, o transporte e a comercialização do tambaqui no Amazonas? Boa noite, Elias. Esse projeto, na realidade, ele foi uma discussão que se iniciou no CONEPA, que é no Conselho Estadual de Agricultura e Pesca do Estado do Amazonas, que, preocupado com a redução do tambaqui, da quantidade de tambaqui, nos pediu para que nós entrássemos com uma lei para que se gerasse uma moratória, na realidade. Não é uma proibição Ad eterno. Ad eterno, não. Ela tem um tempo para que esse tempo, então? Esse tempo é para que as populações naturais de tambaqui que estão baixando por pressão da pesca, elas possam se repovoar naturalmente, aumentando novamente. O que acontece? Acontece que os números que chegaram ao CONEPA foram assustadores. No ano de 2000, 400 mil toneladas de tambaqui, de pescado, chegaram em Manaus. Desses 400 mil toneladas, 46% era tambaqui. Quase a metade, no ano de 2000. No ano de 2010, 200 mil toneladas. Houve uma queda horizontal, vertical. Assim, o mais impressionante é que se verificou que somente 3,5% dessas 200 mil toneladas é de tambaqui. Isso é assustador. Por quê? Porque um peixe que já representou quase 50% do potencial de pescado do Amazonas, hoje representa simplesmente 3,5%. E aqui em Manaus é um caso interessante. Dados também do CONEPA. A cada 1.000 toneladas de tambaqui que se recebe, certo? Simplesmente 2% é de tambaqui natural, de lago natural. O resto é de viveiro que vem de outros estados e do próprio estado do Amazonas, em uma menor proporção. Pois bem, nós temos uma matéria a respeito desse assunto que você assiste agora e nós voltamos à discussão logo em seguida. O tambaqui é certamente um dos peixes mais nobres da região amazônica. Sua carne é apreciada no preparo de diversas receitas da cozinha regional. No entanto, este prato pode deixar de fazer parte da refeição do consumidor. O projeto de lei que proíbe a captura e armazenamento do tambaqui no Amazonas será votado pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Luiz Castro, declara que após várias audiências públicas, representantes de entidades de pesca admitiram que, além do tambaqui, outras espécies tradicionais estão em queda. Foi observado que o tambaqui, dentre várias espécies nobres que nós temos aqui na nossa culinária, dos nossos peixes mais conhecidos da nossa
comida tradicional amazônica é a mais ameaçada. O tamanho médio do tambaqui diminui a cada ano. A quantidade de tambaquis que vem da natureza, dos nossos lagos e rios, está cada vez menor. Portanto, há uma preocupação também com as outras espécies, mas o tambaqui sobressai porque ele é realmente uma espécie nobre, que todo amazonense gosta de comer. Os nossos turistas, quando vêm aqui, são bem recebidos e querem conhecer o tambaqui. Então, nós temos essa preocupação. Tambaqui e pirarucu são os dois peixes com maior potencial econômico do Amazonas e nós temos que cuidar muito bem dessas duas espécies. Agora a gente vai saber a opinião de alguém que representa o governo do estado aqui nessa discussão, que é o secretário Heron Bezerra, da CEPRO. Secretário, é aceitável o projeto do deputado? Tem a sua razão de ser? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Você, Elisa, ao Zé, ao Wilson, os colegas do parlamento. Todo recurso é finito. Essa é a primeira questão que é preciso ficar claro. Não só tambaqui, não só pirarucu, todo recurso natural é finito. Em outras palavras, se você não manejar adequadamente, ele acaba. Eu acho que os dados que o deputado Wilson Lisboa acabou de apresentar não deixam muita dúvida quanto a isso. De uma população de 46% do pescado que desembarcava em Manaus para 2%, há uma queda absurda. O CONEPA é presidido por mim, na verdade não pelo Heron, pelo secretário de produção. É o Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura, ele é presidido pelo secretário de produção. Portanto, eu conheço o debate, conheço a polêmica, sei da motivação. É evidente que pode parecer, para alguns, uma medida extremada. Na verdade, não é. Você também tem que combinar isso com outras políticas que nós estamos fazendo, inclusive, dentro do Amazonas Rural e hoje com um programa que nós lançamos do Residência Agrária, que é o quê? Produzir 100 mil toneladas de pescado na piscicultura no Amazonas. Essa é a meta do Amazonas Rural. Agora, 100 mil toneladas. O senhor acredita, secretário, que esse possa ser um projeto bem aceito pela colônia de pescadores, pelos ribeirinhos? Olha, veja bem. Isso é uma demanda que surge dos próprios pescadores. O CONEPA, ele representa os pescadores, as organizações de trabalhadores, as organizações de armadores da área da pesca. Isso é o CONEPA. Você vai ter sempre alguém discordando de qualquer ideia que você apresente. Por outro lado, você tem que considerar que se não for tomado medidas, nós vamos ter logo o fim da espécie natural. Eu me lembro que havia um debate há bem pouco tempo, não faz muito tempo, que o Leilândia apresentava a diminuição no tamanho do tambaqui, né? Que ao longo dos anos ele vem diminuindo de tamanho. Isso está de 9 quilos, está em 3,5 mais ou menos, essa é a conta dos técnicos. Lá em 80, o tambaqui desembarcava em Manaus com mais ou menos 9 quilos de tamanho em média. E hoje ele está na proporção de 3,5, porque vai havendo uma sobrepesca permanente. Agora, nós precisamos intensificar a piscicultura, porque com isso você diminui a pressão também do pescado. Eu sou engenheiro agrônomo e, de maneira geral, eu sou defensor do manejo de qualquer coisa. Por essa razão é que nós perdemos a primazia da borracha, porque não manejamos, não produzimos, ficamos apenas extraindo, e São Paulo organizou a produção em plantio e hoje São Paulo é o maior produtor de borracha. É um exemplo bem claro disso que nós estamos tratando aqui. Se nós intensificarmos a produção de pescado ou o manejo também de lagos, porque essa é uma outra hipótese, como foi feita com pirarucu. Aliás, o deputado Wilson Lisboa, então prefeito de Fonte Boa, teve uma grande contribuição nisso, começou o manejo por aquela região e hoje a realidade do pirarucu, que estava também praticamente em extinção, é uma realidade exuberante. Nós compramos agora 130 toneladas de pirarucu só da reserva de Maraã. Ele está me informando que a quantidade de pirarucu manejado em Fonte Boa é ainda maior. Portanto, tem alternativa. Foi manejado, cresceu o estoque e nós entramos com a agroindústria, exatamente para garantir
um bom preço, porque se você não tiver também o beneficiamento, o que é que vai acontecer? O preço cai, porque haverá uma superprodução e não terá comercialização para dar conta disso. Percebam, portanto, que você tem a opção do manejo, você tem a opção de intensificar a piscicultura e tem uma medida que a gente pode chamar de extrema, que é uma moratória, para poder recuperar os estoques de pescado. Isso, evidentemente, o projeto dele já faz essa ressalva, que não será proibido o peixe oriundo da piscicultura ou manejado adequadamente, porque você pode fazer acordo de pescadores, que é um instrumento legalmente previsto para diminuir essa pressão. Agora, objetivamente, é preciso ter presente que há uma sobrepesca, que há uma escassez do produto e que medidas precisam ser tomadas. O CONEPA está indicando essa medida, não quer dizer que seja a última e nem a mais adequada, mas é uma medida. Secretário, obrigado. Me perdoe, deixa eu dar boa noite ali para o Cláudio Izel, que é pesquisador da Embrapa na Amazônia Ocidental, porque senão ele nem vai poder participar do nosso debate. Eu tenho certeza que ele tenha contra... O Wilson quer falar, né? O Wilson fala muito. Então, boa noite, Zé. Boa noite. A Embrapa agradece a oportunidade e o meu posicionamento a respeito, na realidade, o posicionamento da Embrapa, né? A respeito de qualquer projeto que venha, tá entendendo? Propiciar uma recuperação natural da produção de peixe no estado do Amazonas, a Embrapa vê com ótimos olhos. O que a gente entende também é que, com certeza, deve constar nesse projeto uma recuperação da mata ciliar dos lagos para produzirem alimento natural, para que esse aumento, essa recuperação do estoque natural venha a ter também uma alimentação natural para poder dar sustentabilidade para essa recuperação. Sim, Wilson, diga lá. Não. Você falou no Leilândia. Numa discussão com o Leilândia, ele nos informou um detalhe interessante. Além da pressão da pesca, o estoque está diminuindo porque não se está dando tempo para o tambaqui se reproduzir. O tambaqui não se reproduz em lago. Quando ele chega em postura, ele sai, vai para a embocadura do rio e de lá ele arriba, volta para lá os alevinos. Então, quando ele é pego dentro do lago, sabe? Em idade que não é de postura, ele não tem tempo de se reproduzir. Daí a necessidade de deixá-los crescer, entrar em postura para poder repovoar os lagos de maneira natural. Muito bem. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco.